é que não existe, no meu modesto entender, quando eu ultrapassar o tempo, diga-me. Não existe, no meu modesto entender, uma democracia saudável, uma democracia digna desse nome, se nós não tivermos um sistema de justiça, um sistema judicial, no qual possamos confiar. É impossível. É impossível. Porque, ao fim e ao cabo, nós sabemos que uma sociedade é, por definição, convulsa, tem, naturalmente, conflitos de interesses, conflitos de várias ordens. É uma sociedade, naturalmente, convulsionada. É uma sociedade que cria conflitos. Aliás, até podemos dizer que quanto mais diferenciada e quanto mais evoluída for uma sociedade, mais os conflitos naturalmente surgirão. Só que estes conflitos podem ser geridos, digamos, juridicamente, de uma forma sensata ou de uma forma perfeitamente insensata. Bom, e desde logo haveria aqui um conjunto de questões que valeria a pena suscitar. Saber, por exemplo, se, enfim, todos os agentes da justiça têm uma relação de equidade de estatutos relativamente a todos os demais trabalhadores de um determinado país. Ou seja, se corre ou não o risco, e estou a pôr apenas a questão em abstrato, de qualquer dia, como disse alguém, nós nos surpreendemos ou acordarmos com uma espécie de república de magistrados, com uma espécie de república de juízes, que põe, dispõe, propõe nas nossas barbas sem a gente entender nada daquilo que se está a passar. Portanto, isto é um ponto extremamente importante, penso eu. Depois, relativamente às questões de base de uma determinada justiça, há aqui, de uma vez por todas, o país entender uma coisa, é que ou é reconhecido como útil uma coisa chamada segredo de justiça, ou não é todo. Se é, preserve-se, mantenha-se, continue-se e defenda-se. Se não é, acabe-se com ele. Mas acabe-se com ele de vez. Agora, andarmos aqui a fazer de contas que temos segredo de justiça, mas de vez em quando o segredo de justiça é furado, é sofismado, é tripudiado por todos aqueles que muito bem desapetecem. Isto não pode ser. Havia um quarto e último ponto, acho que ainda estou dentro do tempo, não é? Havia um quarto e último ponto que eu queria aqui, e este é muito subjetivo. E este estou convencido que muita gente não concordará com ele. Mas, como é efetivamente o meu sentimento íntimo, depois aqui estou eu a dar peito às bolas e a dizer qual é o meu sentimento íntimo. Em regra, a experiência histórica diz-nos que os regimes e os sistemas democráticos nascem com base num conjunto de individualidades, de personalidades, temos aqui uma delas, o professor Freitas do Amaral, que são as chamadas personalidades fundadoras e que dão naturalmente corpo, consistência e imagem a um conjunto de propostas que, enfim, nos seus diversos vetores, acabam por prefigurar correntes de opinião. Enfim, por que é que existem diversidade de sistemas políticos e diversidade de partidos políticos? Existem só por uma razão, é porque há diversidade de correntes de opinião. Se houvesse uma só corrente de opinião, não era preciso partidos políticos para nada. Se um dia se chegar à conclusão mirífica, para mim, isto não é líquido para todos, se um dia se chegar à conclusão mirífica de que a política é uma ciência exata e de que a verdade política é uma só, bem, nesse caso que se tenha apenas um partido político, não são necessários vários, não são necessários muitos, é necessário um. Só um. Não é necessário mais nada. Bom,
Eu não entendo a democracia assim pela simples razão de que, para mim, os saberes sociais, eu evito sempre falar em ciências sociais, enfim, este termo de ciência está carregado de oitocentismo, está carregado de princípio determinista, portanto, eu falo em saberes sociais. Os saberes sociais são tendenciais. Exprimem, quando muito, tendências gerais, mas não exprimem dogmas nenhuns. Não exprimem dogmas nenhuns, de modo que é perfeitamente concebível que no interior de uma sociedade se definam correntes de opinião, correntes essas que são representadas por partidos políticos. E eu queria dizer que tenho o máximo respeito pelos partidos políticos históricos, ou seja, por aqueles que nasceram na sequência da Revolução de 25 de 1974 e que até ao momento se mantém. E vejo com preocupação uma certa tendência de dilaceração partidária, com base em estados de alma deste ou daquele, com base em passageiros e interesses particulares deste ou daquele, com base em protagonismos individuais deste ou daquele. Porquê? Bom, porque, entre outras coisas, eu sei como é que acabou a Primeira República Portuguesa. Foi um tema que eu estudei. E a Primeira República Portuguesa acabou precisamente por aí. Houve uma progressiva erosão nos chamados partidos históricos, houve cisões e contracisões, houve grupos e grupúsculos, houve personalidades que quiseram brilhar e que quiseram assumir a ribalta do processo histórico sem sequer para isso estarem devidamente mandatadas ou sequer terem a categoria intelectual. Portanto, estou-me a lembrar que um grande vulto da Primeira República, para mim, bem entendido, para muitos é um energúmeno, mas um grande vulto da Primeira República Portuguesa foi o Afonso Costa. O Afonso Costa veio de Paris, chamado pelo Presidente da República para constituir um governo, e foi tamanha a guerra que lhe fizeram, que ele disse assim, bem, eu estou em Paris tão bem, eu até estou lá tão bem, eu até que ganho lá tão bem a minha vida, vou-me deixar estar. E foi isso que fez. Regressou a Paris e, passado uns tempos, não foi muito tempo depois, a democracia da Primeira República esburou-se totalmente. De modo que é necessário estar atento. Vou já acabar. É necessário estar atento para aquilo que pode ou não ser, neste momento, uma deriva preocupante. Porque, no meu modo de ver, as responsabilidades históricas principais incumbem, naturalmente, ao pessoal político e aos partidos historicamente determinados. Pronto, já acabei.